Olá pessoal, estamos de volta com a nossa oficina de estrutura de dados. Então na oficina anterior começamos a dar uma pincelada a respeito das estruturas, falamos das estruturas homogêneas, heterogêneas, começamos a falar um pouquinho de lista e vamos dar a sequência então esses conceitos que é muito importante dentro das nossas operações, principalmente na área de desenvolvimento, pessoal. Então isso daí, vamos dizer assim, que é um conceito de baixo nível, né? Baixo nível por quê? Porque essas estruturas, ela está muito ali ligada à memória do computador, o jeito que você manipula isso, tá? Quando nós falarmos, né, reforçarmos aquela aula que você teve de listas duplamente encadeadas, por exemplo. Então você vai usar ponteiros, você vai acessar diretamente a memória ali do computador. Então por isso que a gente chama de baixo nível, tá? Quando você faz uma aplicação, uma página de internet, a gente chama de alto nível, porque você não precisa ter esses detalhes de memória de computador, de você estar acessando direto. Então você se abstrai desses conceitos, né? Então, por isso que a gente fala de alto nível e baixo nível, por causa desses conceitos de estar diretamente ligados ao hardware, tá? Conforme você vai subindo um pouco ali do hardware, você vai aumentando o nível da linguagem, né? A abstração vai ficando maior, ok? Então vamos lá, o nosso primeiro exercício. Como opera cada operação básica de uma estrutura de dados do tipo lista, tá? Então, é bom esse primeiro conceito, quais são essas funcionalidades e como que eu consigo implementar isso, pessoal? Então vamos tentar raciocinar esse conceito, porque como a lista, ela é uma das estruturas mais simples que nós temos dentro das estruturas de dados, nós podemos depois extrapolar esse conceito de lista para uma fila, para uma pilha, para uma árvore binária, uma árvore rubro-negra, para um grafo, tá ok? Então nós extrapolamos esse conceito. Por isso que é muito importante nós temos na cabeça, preciso implementar uma lista. Então como que eu posso fazer isso? Então vamos assim, reforçar o que vocês já viram em sala de aula, tentando dar uns exemplos a mais do que vocês já viram, para vocês terem isso na mente, tá ok? Porque na hora, às vezes, lá do desenvolvimento, você, puxa, lembrou, a lista é assim, então fila eu posso implementar desse outro jeito. Porque eles são muito próximos, pessoal, né? Então você tem algumas implementações que varia a lista para ela se tornar uma pilha, para ela se tornar uma fila. Aí quando você parte para a árvore já é um pouquinho mais complexo. Principalmente se ela é balanceada, os tipos de balanceamento e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Como opera cada operação básica de uma estrutura de dados do tipo lista? Então tá. Vamos dar uma pincelada, olhando um gráfico, uma figura que nós já vimos lá atrás, como que nós poderíamos criar essas funcionalidades, né? Criar, verificar se está vazia, inserir, alterar, remover, buscar, exibir e assim por diante. Ok? Então, vamos dar uma pincelada em cada uma delas. Ok? A princípio, algumas coisas são meio que óbvias, né? E outras nem tanto. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a esses pequenos detalhes. Por exemplo, para criar uma lista, tá? Então, isso aqui vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, eu posso criar aqui, por exemplo, um float, tá? Um float de x, né? E falar que ele vai ter aqui, por exemplo, 10 posições. Então, veja só que esse tipo de lista, tá? Muito simples, criei a minha lista, ok? Então, só de estar criando, fazendo essa criação, você já está criando uma lista. Se ela fosse encadeada, nós falaremos isso mais lá na frente, já muda um pouquinho, tá? Então você vai, dependendo se você está usando C ou C++, já muda um pouco.
Apesar que no livro, se vocês estiverem usando... eu escrevi um livro de estrutura de dados aqui para Estácio. Eu não sei se vocês estão usando esse ou outro autor, mas no meu eu usei muito na parte de desenvolvimento o C++, tá ok? Então você pode usar o C ou o C++. Então o C++ eu acho que ele te dá alguns recursos melhores, uma facilidade maior do que o C puro, tá ok? Mas tanto faz, você pode usar uma como outra. Aqui, pessoal, né? Então aqui eu estou mostrando como criar uma lista do tipo homogênea. Na parte de baixo você teria uma estrutura que, em vez de você usar o float, você chamaria, por exemplo, vamos supor que você cria uma estrutura cliente. Você põe aqui cliente, tá? Cliente X. Então você vai usar um cliente de 10 posições, tá? No de cima você tem homogênea, que você está criando um X de float. Aqui você está criando uma heterogênea, que é X da estrutura cliente. Lembra? Se você não lembra, puxa lá a tua oficina anterior, que lá nós temos uma estrutura que nós fizemos dados de aluno, mas ali você poderia chamar de cliente, por exemplo, que teria todos esses dados aqui, ok? Então, criamos uma estrutura, certo? Bom, qual que seria a outra funcionalidade? Verificar se a lista está vazia, tá? Pessoal, isso daí é muito importante. Primeiro, normalmente, quando você está lá no desenvolvimento, que você vai criar alguma coisa, geralmente, isso daí você já deve estar careca de saber, você tem lá, você pode fazer um programa numa única função, escrever lá 1000 linhas de código numa única função. Você pode fazer isso? Pode. Você deve? Não. Normalmente, o que você faz? Você pega aquelas 1000 linhas e vai quebrando ela em funções menores, pessoal. Tá? Por que você faz isso? Você cria funcionalidades. Porque amanhã depois você precisa desenvolver um novo software, você pega aquelas funções que você já criou e incorpora num outro programa. Tá? Então, nós precisamos fazer esse tipo de coisa. Então, quando eu faço isso, eu vou criando funcionalidades. Então, normalmente, quando eu vou jogar um dado para uma lista, tá? Primeiro, eu vou precisar ver se ela está criada. Se ela não tiver, eu vou criar, tá? E se ela existe? Eu preciso saber se ela está vazia ou não, né? O vazio até que não é tão... algumas vezes você precisa saber. Ou então, o principal é ver se ela está cheia, ok? Mas normalmente a gente verifica se ela está vazia. Ela está vazia, então ela comporta uma quantidade de dados, ok? Importante também, às vezes se ela está vazia, você pode recriá-la, tá? O problema quando nós estamos usando principalmente vetor, pessoal, é que você tem uma limitação, tá? Uma limitação, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Quando eu estou fazendo aqui num vetor, um dos problemas que nós temos no vetor é que de antemão você já precisa saber qual que vai ser a capacidade do seu vetor, ok? Você tem que chegar a estipular na criação, nessa função de criar, quantos elementos terá o seu vetor, certo? Então ele vai ter 50, ele vai ter 100, isso sempre, quando eu estou trabalhando com vetor, é um problema, tá? Algumas coisas simples é fácil de você dimensionar. Você fala assim, eu vou criar aqui eu vou fazer aqui um programa que eu quero guardar os meus contatos de telefone, tá? Será que uma pessoa, um ser normal assim, como nós, vamos ter mais que 1000 contatos de telefone dentro dessa agenda que nós estamos fazendo? Eu acredito que normalmente não, pessoal. Pode ser que sim, dependendo dos seus contatos, mas dificilmente a pessoa tem. Imagina no seu celular, será que você tem mais de 1000 ali contatos telefônicos? Tá? Então, nesse caso até que é um pouco mais fácil de mencionar.
Mas em alguns casos já é um pouco mais complicado, tá? Você dimensionar quanto que vai ser o tamanho do vetor. Então, onde que nós usamos as estruturas encadeadas, que nós veremos um pouquinho para frente. Então, a principal desvantagem no caso de usar o vetor é que nós precisamos definir o tamanho dele logo na criação, tá? Então, vai ser nesse ponto que nós vamos fazer, certo? Bom, então nós temos a lista vazia, a lista cheia, isso daqui é importante, porque vamos supor que você criou uma lista lá de 10 contatos. Tá claro que você não vai fazer isso, mas vamos imaginar que você colocou lá 50 contatos, você achou, olha, 50 contatos é assim, está excelente de tamanho. Aí você passa para uma pessoa, ela tem muita amizade, ou então ela usa isso como comercial e estoura esses 50, tá? Então, toda vez que você está inserindo um elemento novo, você tem que ter uma funcionalidade para ver se essa lista está cheia ou não, tá? Porque se ela estiver cheia, você não pode inserir um novo elemento, certo? Então, isso daqui é uma das principais... A primeira coisa que você faz na hora de inserir é o quê? Verificar se ela está criada e se ela está cheia, tá? Isso é principal. Então, tem que ter isso na cabeça. Ah, vou inserir, vou criar uma função. Dentro dessa função, a primeira coisa que eu vou fazer lá dentro é verificar se ela está criada. Se não tiver, geralmente eu chamo uma função para criá-la. Depois, embaixo, se ela já tiver criada, eu vou chamar uma função para verificar se ela está cheia ou não. Ok? Então, isso daqui são uma das principais funcionalidades que você tem. Tá? Inserir. Inserir, acabei de falar, né, pessoal? Então, você vai ter uma função, certo? Então, veja só aquilo lá que eu comentei com vocês. Então, cada uma dessas funcionalidades, tá? Eu vou criar uma função, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma função que vai ser inserir, tá? Então, eu vou chamar, eu pego lá os dados, crio uma interface, né? Coloco numa interface. Vamos imaginar que seja essa interface aqui, onde que eu coloco o código do cliente, nome, endereço, telefone, RG. Né? Aí ele apertou lá o botão de gravar. O que eu vou fazer? Né? Eu vou inserir dentro da minha estrutura de dados. Mas a hora que eu for inserir, o que eu vou fazer? Dentro dessa função, a primeira coisa, eu vou verificar. Está criada? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar a função criar, que é o que nós falamos lá atrás, certo? Ah, não, ela está criada. Aqui dentro do inserir eu vi que ela estava criada. Ah, será que ela está vazia? Ela está cheia? Né? Então, aqui, cheia. Tá? Então, eu vou chamar uma outra função para verificar se ela está cheia. Tá? Normalmente, pessoal, a gente quebra essas funcionalidades. Você poderia fazer as duas coisas dentro da função inserir? Poderia, não tem problema nenhum. Né? Mas geralmente a gente quebra em funcionalidades para deixar o nosso programa mais legível, tá? Então, quando você faz isso, fica muito mais claro o que tem dentro do seu programa. Principalmente, veja só, aqui nós ainda não estamos utilizando, dentro dessas estruturas de dados, nós não falamos de orientação a objeto. Tá? E você poderia estar implementando isso, tá? Não fizemos isso na literatura, no livro, por exemplo, que eu escrevi para vocês, não fiz orientação a objeto, para vocês não estar se preocupando com outro conceito. Tá? Pode ser que vocês já tenham aprendido ou ainda não, mas normalmente, depois desse passo que você está com esse conceito de estrutura de dados firme, no seu raciocínio, e você já está com os conceitos de orientação a objeto também firmes, você pode juntar as duas coisas. Então, você vai criar essas funcionalidades orientadas a objeto. Tá? Por isso que quando você faz orientado a objeto, é interessante também criar funcionalidades, quebrar o seu programa em várias partes. Tá ok? Bom, inserir. Então, nós temos aí a outra, alterar, pessoal. Então, esse alterar, você tem várias formas de fazer dentro...
Alterar nem tanto, né? Vamos deixar isso para excluir. Mas alterar, aqui nós temos uma grande vantagem, pessoal, em relação às estruturas, como que fala? As estruturas dinâmicas, né? Que elas são as listas encadeadas, vamos pôr assim, duplamente ou simplesmente encadeada. Aqui nós temos uma vantagem. Eu falei uma desvantagem desse tipo de estrutura, que é você, no início, você ter que definir a quantidade de dados da estrutura. Só que ele tem uma vantagem, tá? Para você acessar qualquer elemento desses caras aqui, né, é sempre o mesmo tempo, né? É muito rápido. Nas estruturas encadeadas, não. Você tem que ir no começo da lista e ir procurando elemento por elemento até achar o que você quer. Então você tem que passar, às vezes, por todos. Se você tem 50 elementos, você quer ir no último, você tem que passar através dos 50 elementos. Aqui não, né? Como é uma matriz, por exemplo, eu quero acessar o elemento 50, eu simplesmente faço assim, ó. 50, né? Pego lá, por exemplo, o nome do cara. O nome. E já atribuo ele a esses dados aqui. Então é muito mais rápido. Então tem as suas desvantagens? Tem. Mas também tem as suas vantagens em cima das listas encadeadas. Essa é uma vantagem, né? Essa velocidade de acesso. Ok? Bom, então para qualquer elemento do meu array eu tenho o mesmo tempo para acessar, independente da quantidade. Na lista encadeada vai depender do elemento, você vai ter tempos diferentes. Tá ok? Então, alterar. Então, eu quero alterar aqui a posição 2, eu ponho o x2 aqui e já jogo o valor, já está lá. Está alterado. Tranquilo? Bom, remover. Aqui, pessoal, dependendo da forma como que você faz, tá? Apesar de ser um array, tá? Você simplesmente poderia vir e apagar esse cara daqui, simplesmente apagar, ir lá no X e dar um 0. Em algumas estruturas, alguns autores sugerem de você deslocar, por exemplo, você tirou esse cara daqui, você desloca o seu array para cá, tá ok? Então você, para ficar sempre a última posição para você tá jogando os dados, né? Deixar ele sempre, você sempre não deixar buracos aqui, né? Então isso vai de autor para autor. Alguns autores sugerem você fazer esse tipo de situação, tá ok? Então você mexe aí na estrutura da lista, ok? Nós vamos ver algumas estruturas de dados que você faz esse tipo de coisa, outras não, tá ok? Então, remover, tá? Buscar, pessoal. O buscar aí, tá? Nós vamos ver, principalmente numa das oficinas mais lá no meio, nós vamos ver que nós temos várias rotinas, né? Várias funções ou métodos de busca. Vamos colocar assim, métodos de busca. Nós temos lá o quicksort, nós temos o bubble sort, nós temos o insert sort, nós temos vários mecanismos, né, vários algoritmos de busca dentro dessas estruturas, tá ok? Então, nós vamos dar uma pincelada em cima de cada um deles, tá? Todos eles têm suas vantagens e desvantagens, né? Uns é mais indicado para estrutura com poucos dados, outros são mais indicados para estrutura com uma grande quantidade de dados. Então, nós falaremos mais lá quando estivermos falando desses métodos de busca, tá ok? No caso das estruturas, eu tenho que fazer, por exemplo, eu quero buscar um número, vou imaginar que eu estou querendo saber se eu tenho dentro da minha estrutura o número 6,5. Então, o que normalmente eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma função de buscar, tá? Que ele tem lá um loop, poderia ser um for, tá? Começando no primeiro elemento,
indo até o último, tá ok? Então esse loop ele vai passando de elemento por elemento até chegar nos dados que realmente eu quero, tá ok? Então aqui também, né? Quando eu tenho uma estrutura heterogênea, vai depender, veja só que aí já muda um pouquinho, tá ok? Qual elemento que eu quero fazer, eu quero buscar? Lembrando, pessoal, eu até falei na oficina anterior, que quando eu estou trabalhando, deixa eu apagar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Quando eu estou trabalhando principalmente com string, tá? Dá uma pesquisada lá na parte se você está trabalhando com C, né? Lá no livro você vai ver que tem a funcionalidade strcpy, que é para copiar um string para uma variável. E eu também, quando eu preciso comparar, eu vou ter os strcmp, ok? Que vai servir para quê? Para você comparar dois strings. Então, você que está procurando lá o nome de uma pessoa, o nome de um cliente. Vamos pegar um nome bonito aí para você pesquisar. Você está procurando lá o nome Ricardo, se está dentro da sua estrutura de dados. Então, você não vai poder usar um if direto lá. Você vai ter que colocar um if dentro do direto, essas funções de comparação que nós temos lá na literatura. Então, se você estiver trabalhando com o seu C++, pode ser que tenha alguma diferençazinha. Tá? Então, dá uma olhada lá no manual, tá? Ou pesquisa lá no Google o string de comparação, olha lá no nosso livro, que você vai ver, né? Então, você vai usar o string compara, né? Então, para trabalhar com string ou também para trabalhar com data, você tem as funções específicas, pessoal. Não dá para trabalhar direto como nós fazemos com números inteiros, float e por aí vai, tá ok? Então, string ele tem aí, dentro da linguagem C, outras linguagens é mais tranquilo, mas dentro da linguagem C, ele tem esses detalhezinhos que nós temos que ficar atento, tá ok? Bom, exibir quantidade. Então, essa questão de quantidade, pessoal, é aquilo lá que eu te falei, comentei com você. Alguns autores falam assim, quando você está mexendo com lista, você vai remover, então você tirou um aqui do meio, você pega e desloca o teu array. Então, para quê? Para você saber sempre a quantidade. Senão, o que você tem que fazer? Tá? Toda vez que você tem que ver a quantidade, você teria que varrer todo o seu array, desconsiderando onde que não tem nenhum valor. Vamos supor que você excluiu esse cara, tem um buraco aqui no meio. Então, você tem que varrer todo o array contando. Aqui tem valor? Tem. Então, tem uma quantidade. Aqui tem? Não tem. Aqui tem 2. E assim por diante. E contando. Ok? Então, isso é uma quantidade. Você precisa saber quantos elementos tem ali dentro do seu array. Tá? Isso a gente usa bastante. Então, por isso que nós fazemos deslocamento. Tá ok? Combinar. Essas já são funcionalidades que algumas vezes você precisa e outras não. Você pegar, você tem dois arrays e juntar eles, tá ok? Mas é interessante ter isso dentro da sua funcionalidade. Se você for fazer uma estrutura de dados, pessoal, tá? Principalmente se você está trabalhando numa área de desenvolvimento, você tem que criar um componente para as outras áreas utilizarem, eu já fiz muito isso, você tem que pensar em todas as possibilidades que a pessoa pode ter. Uma delas é combinar, tá? Dividir a lista, você precisa quebrar essa lista na metade, tá ok? Principalmente, você fala, professor, para que eu preciso quebrar uma lista no meio? Nós vamos ver isso em pesquisa binária. De repente, você também, por exemplo, trouxe do banco de dados e você não tem memória suficiente. Você poderia quebrar isso em duas listas, guardar no HD e pôr outra metade na memória para fazer um tratamento qualquer. Então, por isso que você precisaria dividir essa lista, ok? Quando nós formos fazer pesquisa binária, por exemplo, pesquisa binária, você tem um array, verifica se no meio ele está ordenado, por exemplo, ele está ordenado, você precisa achar um número. Você vê o meio dela, o dado está aí? Não. Ele é menor ou maior? É menor, então você vai pegar essa parte de cá. Então, você divide no meio,
essa você poderia descartar. Vem para cá, vai dividindo, tá ok? E assim por diante até achar o seu valor. Então, por isso que você precisaria, uma das formas de implementar essa busca binária, talvez dividir a lista, tá? Se ela for muito grande. Ordenar, pessoal, isso daí é básico. Para você fazer uma pesquisa binária, por exemplo, ou qualquer uma das outras que nós veremos lá na frente, tá? É importante que você tenha esse array ordenado, ok? Então, nós vamos ver lá os métodos para ordenação, ok? Então, nós temos ali. Eu falei de várias pesquisas, né? E dos algoritmos de ordenação. Talvez eu tenha comentado como sistema de busca, mas é de ordenação, tá? O quicksort, insert sort, então são métodos de ordenação, tá ok? E aí nós vamos usar para buscar aí uma delas, a pesquisa binária, tá ok? Bom, esvaziar a lista, tá? Então eu tenho uma lista, ok? Vou precisar esvaziar ela, eu aplico esvaziar, né? Apago todo mundo, tá ok? Exercício. Assinale a opção correta em relação às estruturas de dados pilha, pessoal. Então, a pilha, ela é o último elemento a ser inserido, será o primeiro a ser retirado. Então, a pilha, pessoal, nós podemos imaginar ela como se fosse uma pilha de livro mesmo. Você vai empilhando e você sempre vai pegar o primeiro de cima. Então, ó, você vai enchendo ela e na hora de sair, você desempilha. Ok? Tranquilo. Então, você tem operações mais comuns, né? Criar, empilhar, desempilhar, exibir o topo, a quantidade, esvaziar. Todos esses, pessoal, não vou entrar na questão mais profunda. Por quê? Ela é baseada no que nós falamos em lista, tá? Então, ela muda um pouquinho. O caso da fila, pessoal. Então, a fila, ela já muda um pouquinho. Você começa a colocar os dados numa posição, conforme você vai colocando o próximo, ele vai vindo para frente e ele sai pelo outro lado. Então, entra por um lado e sai pelo outro. Conceito de filas. Notem que até pelo próprio desenho ele parece até uma lista. Então, você vê que fila, pilha, é uma variação da lista. Por isso que a lista é algo mais básico dentro de estrutura de dados. Então, você tem as funcionalidades mais comuns. Criar, enfileirar, desenfileirar, exibir o início, exibir a quantidade e esvaziar. Ok? Árvores, pessoal. Então, a árvore, nós não vamos nos aprofundar, mas ela são estruturas de dados que você pode fazer uma ordenação a ela, né? Você coloca um número, você pode jogar, balancear ela de uma certa forma, tem vários tipos de árvore, ela é muito utilizada aí em banco de dados. Um outro exemplo de árvores é a própria estrutura de diretórios e subdiretórios do Windows. Então, você pode implementar esse tipo de estrutura de diretórios utilizando árvores, ok? Qual a melhor estrutura de dados para representar problemas do tipo de redes de computadores, trajeto entre cidades, roteamento de veículos e assim por diante, pessoal? Qual desses tipos de dados nós temos? Nós temos os grafos, pessoal. Os grafos, ele é tipo de uma árvore, só que é ligada de forma um pouquinho diferente, ok? Quase uma árvore, certo? Aqui, por exemplo, um mapa para você sair de Ribeirão Preto, por exemplo, para ir para São Paulo. Então, você tem várias rotas para chegar até lá, ok? Bom, pessoal, e aqui nós ficamos com o fechamento. Então, nós falamos de lista, pilha, filas, árvores e grafos. Nós demos uma pincelada, pessoal, na parte geral. Durante as nossas próximas oficinas, nós entraremos em detalhes mais profundos de cada um desses tipos, tá ok? Aguardo vocês nas nossas próximas oficinas e até lá. Obrigado.